As condições sanitárias da população trabalhadora da Grã-Bretanha foi publicado em 1842 por Sir Edwin Chadwick, comissário da Lei dos Pobres, favorito de Jeremy, a maior felicidade para o maior número. Bentham, advogado e engenheiro sanitário autodidata, criador dos encantamentos Cowper, em 1871, homem de várias atividades e intimidador, protótipo defensor do meio ambiente, que era ainda conhecido como o céu e a terra. As condições da população trabalhadora eram péssimas. Os romanos foram um povo limpo. Os Tudor construíram encanamentos, mas os semeadores e fiandeiros da antiga vida rural da Inglaterra, levados pelos ventos do céu, haviam trocado as páginas de Thomas Hardy pelas de Arnold Bennett. Metade da nação havia deixado os senhores rurais e o trabalho no campo para trabalhar nas fábricas, amontoando-se nos bairros pobres e sujos da cidade. O índice de mortalidade, que havia caído no período de 1980 a 1810, atingiu um pico perigoso. Os cemitérios atrás das igrejas transformaram-se em prósperas estalagens. Os corpos eram exumados e enterrados em valas comuns, ou diziam, transportados em pó de osso, e o quarto era alugado para outro. As criptas das igrejas estavam lotadas como latas de sardinha. Preocupado com o cheiro da cidade, o Dr. George Cemitério Walker, de Drury Lane, lançou seu protesto com um livro Recolhidos dos Cemitérios e foi acusado de impiedade. Chadwick o apoiou e em 1850 o parlamento decretou que os religiosos podiam ser enterrados no porão da igreja. Em seu livro As Condições Sanitárias, Chadwick definia a pobreza e a doença como dois lados da mesma moeda. Porém, não se pode ver os dois lados de uma moeda ao mesmo tempo. Nada foi feito para melhorar qualquer uma das duas condições. Por sorte, houve um grande surto epidêmico de cólera em 1847. Como Saul e Davi, o tifo matou milhares, mas a cólera matou centenas de milhares. A cólera matou 10.000 moradores de Londres naquele verão, suplantando todas as outras epidemias habituais da estação. 500 morreram nos viveiros humanos no Sorro, onde o excremento humano se misturava ao dos animais nas pedras das ruas, e o esgoto se misturava com a água potável. Essas eram as Cortes da Cólera, de Florence Nightingale, que tratou das vítimas no Hospital Middlesex, perto de Sorro. Florence Nightingale sabia que a cólera era causada pela sujeira e curada com a limpeza. Com desdém, considerava uma superstição passageira a ideia de que a cólera se disseminava por contágio. Os germes ainda não tinham sido inventados. Como todas as suas opiniões, essa era vigorosa e persistente, mesmo quando havia evidência inquestionável do contrário. O parlamento ficou tão assustado com a epidemia de cólera que aprovou a Lei da Saúde Pública em 1848. Essa lei determinava a criação de uma Diretoria Geral de Saúde, da qual faziam parte Chadwick e Lord Shaftesbury, incansável filântropo e campeão dos lunáticos, mulheres que trabalhavam e meninos limpadores de chaminés. Shaftesbury foi o fundador, incentivado por Dickens, das escolas para os pobres, dos abrigos para as crianças de rua, onde eram vestidas, calçadas e aprendiam os princípios da Bíblia, e depois eram deportadas para a Austrália. A diretoria foi um fracasso. Um oficial médico da saúde foi nomeado para Londres. A moderna Liverpool já tinha o seu. Porém, por mais enérgicas que fossem suas recomendações, não tinha ninguém para fazer o trabalho. Com exceção de Sir Edwin Chadwick, que conseguiu notoriedade política sem igual, até Ednina Currie cometeram um erro.
O The Times, de 1º de agosto de 1854, dizia, a respeito do plano de Chadwick, de bombear para o centro de Londres a água do Surrey. Preferimos arriscar uma epidemia de cólera e outras mais a sermos oprimidos pela Diretoria de Saúde. Em 15 de junho de 1983, The Times citou o próprio artigo, num comentário sobre a dieta para controlar nossa epidemia de doença coronária, acrescentando ironicamente, talvez muitos de nós guardem ainda esses sentimentos. Nós guardamos. Em 1853, Chadwick foi demitido e 5 anos depois, a diretoria de saúde foi absorvida pelo Conselho Privado. Em 1854, John Snow, anestesista da rainha Vitória, convencido de que a cólera era transmitida pela água, arrancou a alavanca de uma bomba pública na Broad Street, no Soho. A cólera parou. Como nas melhores histórias médicas, isso foi inventado por seu biógrafo. Snow explicou modestamente que a mortalidade decresceu porque todos tinham fugido da cidade. Um ato tão impressionante de saúde pública, mesmo fictício, conferiu a John Snow, em 1955, a honra de dar seu nome a um bar local, provavelmente fazendo-se torcer no túmulo aquele inimigo fanático da bebida alcoólica. Em 1872, surgiu outra lei da saúde pública, com 343 seções dedicadas à purificação da água, esgotos com água corrente, ruas limpas, moradias saudáveis, recolhimento de lixo, inspetores dos alimentos, mercados limpos e enterros sob as condições mais sanitárias possíveis. Aumentou o volume das opiniões a favor de leis contra os seres humanos naturalmente sujos infectarem outros seres humanos. Um cirurgião da enfermaria Sunderland Eye, Reginald Orton, estendeu sua prática para exigir a revogação da lei do imposto sobre janelas em 1851. Ele também inventou o bote salva-vidas. O visitante da saúde nasceu em 1888 para ensinar as mães a cuidar dos filhos. Na década de 1900, foram regulados a profissão de parteira e o trabalho de crianças nas fábricas, e tornou-se obrigatória a notificação de nascimentos e doenças infecciosas. Em 1904, foi infligido às escolas britânicas o deprimente Comitê sobre Deteriorização Física, inspirado na surpresa escandalizada dos generais na Guerra dos Boers, quando descobriram que metade dos seus recrutas não tinham condições físicas para lutar. Depois de 1916, qualquer um podia exigir legalmente o tratamento anônimo da gonorreia. Enquanto isso, os Estados Unidos começavam a sanitizar vigorosamente o grande número de imigrantes que chegavam ao país. Os políticos agora saltaram alegremente para o meio ambiente. O problema é duplo: aumento do gás carbônico do óleo e do carvão, que ultrapassa sua absorção normal pela vegetação cada vez mais rara. Isso prejudica a atmosfera da Terra, impedindo a saída do calor do Sol. Compostos de fluoreto emitidos por geladeiras e vaporizadores do tipo aerosol destroem o O3 da camada de ozônio da atmosfera, o que permite a passagem dos raios ultravioletas que provocam câncer de pele e catarata. Para combater tudo isso, usamos produtos sem chumbo e renunciamos ao aerosol para vaporizar nossos móveis e nossas axilas. Os canos de escapamento dos carros prejudicam a atmosfera tanto quanto os nossos. Uma vaca contribui para o efeito estufa emitindo 200 litros de gás metano por dia. Nós, os 5,3 bilhões de seres humanos, somos menos flatulentos, mas ganhamos de longe das vacas. Se eu fosse um político idealista de olhos verdes, minha divisa seria: salvem o mundo, peidem dentro de uma camisinha.